trabalho vai ser apresentado por Ana Flávia Tachevski, Márcia Sameli Bonfim e Thaís Regina Melo, acadêmicas do 4º ano de licenciatura em matemática. Olá, eu sou a acadêmica Ana Flávia Tachevski e vou estar comentando com vocês um pouquinho sobre a miopia. Então, o que é a miopia? A miopia ela é um erro refrativo do globo ocular, no qual a imagem dos objetos no olho é focada incorretamente. Isto é, os objetos são focados à frente da retina, fazendo com que a visão dos objetos distantes pareça turva. Então, para melhor perceber o significado da miopia, imagine a imagem de um dado objeto a passar através do olho. A imagem com visão normal deve formar-se na retina. Esta, posteriormente, transmite as informações ao cérebro através do nervo óptico. No olho com a miopia, a imagem não é formada corretamente na retina, mas sim à frente dela. Assim, a imagem transmitida ao cérebro não corresponde à imagem correta. Por exemplo, aqui. Então, nós temos um olho, né, vendo o objeto dado, que nesse caso é uma vela. Na visão normal, a imagem deve refletir aqui na retina. Mas com a miopia, ela fica à frente dela, como mostra aqui a imagem. E para a gente corrigir essa miopia, a gente vai precisar do auxílio de lentes divergentes, como é mostrado aqui na imagem. Mas daqui a pouquinho a gente vai comentar mais sobre as lentes divergentes. Então, os sintomas. Um dos principais sintomas da miopia é ver mal ao longe. Uma pessoa míope vê claramente os objetos próximos, todavia os objetos distantes ficam turvos. Sem cerrar os olhos, pode fazer com que os objetos distantes pareçam mais nítidos. Outros sinais e sintomas da miopia podem surgir, como, por exemplo, a fadiga ocular, que é a vista cansada, dores de cabeça e o semicerrar dos olhos para ver melhor. Então, os graus de miopia. Existem diferentes graus de miopia medidos em dioptrias. O doente míope pode sentir maior ou menor dificuldade em ver ao longe, dependendo do seu grau de miopia. Quanto maior for o grau de miopia, maior a dificuldade em ver ao longe. Por exemplo, uma miopia de uma dioptria ou uma miopia de 10 dioptrias possuem diferentes significativas sobre a acuidade visual dos doentes afetados. Então, aqui nós temos que a miopia ligeira até de 3 dioptrias, a miopia moderada de 3 a 6 dioptrias e a miopia alta mais de 6 dioptrias. E a partir da miopia elevada, que é acima de 6 dioptrias, pode implicar uma drástica diminuição da qualidade de vida. Então, tem que ficar atento aos sinais e sempre procurar um médico. E como que a gente pode resolver essa miopia? Então, a miopia ela não tem cura. Contudo, se corretamente diagnosticada, pode ser tratada de modo a corrigir o erro refrativo. Os meios para corrigir a miopia, na atualidade, permitem restituir uma vida perfeitamente normal aos míopes. De igual modo, a miopia com astigmatismo também não tem cura, mas podem ser corrigidos os dois erros refrativos, restabelecendo uma boa acuidade visual aos doentes. Então, no que diz respeito ao tratamento da correção da miopia, ela pode ser corrigida com os óculos, com lentes divergentes. A correção da miopia através da cirurgia também é possível, depois dos 20 anos e caso a miopia seja estabilizada. Então, como é a formação da imagem para uma pessoa míope? Os feixes de raios paralelos convergem num ponto em frente da retina. A imagem de todos os objetos para além do remoto não se formará com nitidez, embora os objetos próximos sejam vistos claramente. No indivíduo com miopia, a imagem não é formada na retina, mas sim na frente dela. Isso acontece principalmente por dois motivos: o olho ser mais longo que o normal ou por excesso de curvatura do cristalino ou na córnea. Então, a compensação da miopia exige lentes adicionais, colocadas antes do olho, de modo que o foco da imagem se forme sobre a retina. A correção da miopia é feita comumente com a utilização de lentes divergentes. Ela fornece de um objeto impróprio, objeto do infinito, uma imagem virtual no ponto remoto no olho. Essa imagem se comporta como um objeto para o cristalino, produzindo uma imagem final real exatamente sobre a retina. Então, aqui na imagem a seguir, nós temos um exemplo
do que acontece com o olho com a ajuda de uma lente divergente para quem é míope. Vamos falar sobre astigmatismo. O que é o astigmatismo? É uma irregularidade na córnea que provoca um erro de refração, ou seja, faz com que a retina receba a imagem em vários focos, levando o paciente a enxergar a imagem mais borrada e estremecidas. Então aqui a gente vai observando nessas duas imagens o olho normal e o olho com astigmatismo. A visão normal, a imagem é focada na retina em um único ponto de focagem, como a gente pode observar ali onde está o X. A retina tem importante papel na nossa visão, que é de receber as imagens e transmitir para o nosso nervo óptico, que é transmitido para o cérebro. Já no olho com astigmatismo, as imagens não são focadas, porque assim, como ela foca em mais de um ponto da nossa visão e não um ponto único, isso ocorre a distorção das imagens. Nesse caso, o nervo óptico transmite para o cérebro uma imagem que é desfocada, borrada ou estremecida. Agora, como resolver? O astigmatismo não tem cura, somente tratamento. Existem diversos tratamentos que são muito eficazes para corrigir o erro relativo na córnea, proporcionando melhor acuidade na visão dos pacientes. Os tratamentos eles visam apenas corrigir o erro refrativo da sua córnea. E agora a gente vai ver um pouquinho os tratamentos. Então, pode ser usado lentes de contatos. Essas lentes de contatos, de contato tórrica, ou seja, clínica, que vão compensar o formato da córnea por apresentarem diversas espessuras na sua superfície. Quanto maior for o grau do paciente, maior será a diferença da espessura na lente para compensá-la, As lentes elas podem ser gelatinosas ou rígidas. Já os especialistas sugerem, que o uso das lentes rígidas. Agora os óculos pode ser corrigido também com óculos, com pessoas até 15 anos de idade. Daí, a partir dos 15 anos já não é sugerido mais o óculos, ele já não faz tanto efeito, O óculos também ele tem lentes cilíndricas com diferenças de espessuras na superfície, da mesma forma que as lentes, vai variar de acordo com o grau do paciente. Já a cirurgia para correção pode ser realizada em pacientes apenas com mais de 20 anos, com um grau de estabilizado já. Ela corrige o astigmatismo por meio de remodelamento da córnea, com a utilização de laser ou de lente intraocular. Existem 3 tipos de cirurgias disponíveis e somente o oftalmologista poderá escolher a mais indicada para cada caso. Então, quem escolhe qual é a cirurgia que deve ser feita é o oftalmologista e não o paciente. Então, as 3 cirurgias são a LASIK, que é a mais comum, indicada para corrigir os outros erros refletivos, como hipermetropia e miopia também, ou a PRK, que é feita por meio de uma raspagem da córnea e com um laser emissor à luz ultravioleta. E a SMILE, o procedimento cirúrgico que menos altera a estrutura da córnea, reduzindo também as chances de infecção e outros possíveis efeitos colaterais da cirurgia. Então, existem essas 3 cirurgias. Agora, o que acontece com a formação da imagem? Caracterizada pela formação da imagem em eixos diferenciados
causando certa distorção. Isto ocorre porque a córnea nem sempre é redonda e lisa. Em algumas pessoas, ela pode se apresentar irregularidade ou diferentes raios de curvatura. Essas características fazem com que os raios luminosos mudem de direção e cheguem de forma distorcida na retina, e a visão dos astigmatas fica embaçada devido à presença de raios de luz focalizados e outros não focalizados, né? Então agora vamos observar aqui uma imagem de como uma pessoa com astigmatismo vê e como uma pessoa com a visão normal, sem essa doença, consegue enxergar. Então dá para ver que quem tem astigmatismo enxerga embaçado, não é uma forma nítida, né, como quem tem a visão normal. Olá, eu vou falar sobre a hipermetropia. Bom, mas o que é? A hipermetropia, ela é popularmente conhecida como dificuldade em enxergar de perto. Afinal, é um problema de refração comum, em que a imagem nos olhos se forma depois da retina e não exatamente sobre ela, o que dificulta a capacidade do cérebro de processar a imagem corretamente. Na hipermetropia, não há dificuldade em enxergar objetos de longe, mas quando você se aproxima, fica muito difícil de focalizá-los. Bom, aqui nesta imagem vemos um olho normal, onde as imagens são formadas na retina. E aqui um olho com hipermetropia, onde os objetos são focados por trás da retina, afetando a visão de perto e de longe. Quando você tem hipermetropia, o globo ocular é um pouco mais achatado ou a córnea mais plana. Assim, a imagem acaba se formando depois da retina, ou seja, a imagem que a retina capta não está correta. Devido a isso, a pessoa que tem hipermetropia enxerga objetos próximos de forma desfocada. Pessoas com hipermetropia mais grave, elas podem apresentar embaçamento da visão, tanto para longe quanto para perto, dor de cabeça, dor na região dos olhos, ardor e náuseas. A hipermetropia, ela pode ter duas causas essenciais: ou pela córnea ter sua curvatura alterada, isto é, ser mais plana que o normal, ou porque o comprimento do olho é menor em relação à normalidade. Os grandes valores de hipermetropia normalmente estão relacionados a hipermetropias hereditárias. Existem 3 graus de hipermetropia, que é a ligeira, de 0 a 2 dioptrias, a moderada, de 2 a 6 dioptrias, e a alta, que é a superior a 6 dioptrias. Bom, mas em questão ao seu tratamento. Infelizmente, a hipermetropia ela não tem cura. Contudo, os métodos de correção atualmente disponíveis permitem oferecer aos doentes com hipermetropia uma vida perfeitamente normal. Na hipermetropia, o tratamento, ou seja, a correção do erro refrativo, pode ser efetuado com óculos, lentes de contato, ou a partir dos 20 anos, o doente pode ser operado através de laser. A hipermetropia ainda pode ser corrigida com a utilização de lentes intraoculares, consoante as condições anatômicas do globo ocular. Se o doente tiver mais de 45 anos, o tratamento para hipermetropia pode ser efetuado através da focoemulsificação, com lentes multifocais intraoculares, permitindo boa acuidade visual em todas as distâncias sem óculos. A hipermetropia pode compensar-se com a utilização de uma lente para hipermetropia convergente, ou seja, convexa, que leva a focagem da imagem na retina. Essas lentes são mais espessas no centro do que a periferia e a diferença de espessura é tanto maior quanto maior for a hipermetropia. A cirurgia pode ser realizada através do laser ou de lentes intraoculares. A cirurgia para hipermetropia permite a correção do erro refrativo, contudo, nem todos os doentes reúnem as condições necessárias a serem submetidos à operação. Um olho com hipermétrope, ou seja, com hipermetropia, precisa realizar um esforço para ver um objeto a uma grande distância. Por isso, comparando um olho normal a um olho com hipermetropia, acaba por sobrecarregar sua acomodação visual,
ocorrendo um afastamento do ponto próximo, o que tem como efeito perceptível a necessidade de colocar o objeto a ser observado a uma distância maior que a normal, de 25 centímetros. A correção desse problema visual é feita usando os lentes convergentes, com o foco maior que zero, e como consequência, o grau da lente deve ser positivo. De igual modo, uma pessoa com hipermetropia, mergulhando com óculos em uma piscina, ela vai ter dificuldade visual em razão da sua lente se tornar divergente.